Entramos. Adicionar um convidado. Já? Entrou. Ela tem que ser uma espectadora, né? Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continue, estamos chamando mais seguidores. Oi, Thiago, daqui a pouco eu vou te chamar. Só tá chamando o pessoal. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu te chamo, 5 minutinhos. Quem que eu vou? Foi onde? Não, aqui, ó. Peraí. Cadê? Tinha que entrar no de papai. Pode escolher, né? Mais uma pessoa entrou. Daqui a 1 minuto a gente começa. Peraí, ele. Você quer que eu faça o quê? Beleza. Tá tudo certinho a conexão aí? Chamar o Thiago aqui. Chamei. Oi! Olá! gente! Muito Vocês legal estão nos isso. ouvindo Muito bem? legal isso. Estão nos ouvindo bem? Sim, sim. Sim, sim. Ai, Mas que eu legal. tô me ouvindo. eu tô me ouvindo. Tem outro celular aí? Tem outro celular aí? Não, Não, só tem esse. só tem esse. Vocês estão ouvindo minha Vocês voz com eco? voz com eco? Não. Não, tá perfeito pra perfeito. gente. Ah, vou colocar o fone aqui. Peraí. fone aqui, peraí. Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Acho que agora vai melhorar. Eu continuo ouvindo minha voz. minha voz. Não, pra gente tá ótimo. Tá bom? Tá bom? Tá Tá ótimo. ótimo. Então, gente. Boa noite. Boa noite. Tá dando eco? Tá dando eco? O que será isso? O que será isso? Vamos tentar pra ver se é o nosso aqui. Só um minutinho. Pronto. Fala aí mais. Fala mais um pouquinho. Aí. Não tô me ouvindo. Agora sim. Aí. Ah, então era o nosso. Opa, era o nosso mesmo. É coisa de gente inexperiente, né? Perdoa aí, gente. pessoal. É a primeira vez. A minha também. Obrigada, Rodrigo, pelo feedback. Mas então, gente, meu nome é Evelyn. Hoje a gente vai abordar um tema família em tempos de isolamento e a gente convidou um casal lá direto que veio de São Paulo, tá morando em Minas Gerais, Camila e Thiago. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Mas eu acho que esse tema assim, é muito pertinente para nós hoje, porque a rotina mudou. A gente está tendo mais tempo livre, ou mesmo com os mesmos compromissos, talvez, a gente está ficando mais tempo em casa.
E muitas vezes a gente quer encher esse tempo, a gente quer fazer alguma coisa, a gente fica nas redes sociais, na televisão, e acaba que a gente tem que reaprender a viver em comunidade, em família de novo. Porque em tempos em que há o individualismo, a gente vive procurando nossa própria carreira, nossa própria vontade, nossos desejos, cada um cuidando da sua rotina e acaba que a casa é mais um lugar de passagem. Eu, por exemplo, passo o dia inteiro fora de casa. Então, para mim também tem sido muito diferente. Essa foi uma maneira de introduzir aí, mas vamos orar antes da gente começar a conversa. Senhor Deus, obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigada porque estamos com saúde e o Senhor tem nos guardado, Deus, o Senhor tem provido, Senhor, de acordo com o que precisamos. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. E ajude-nos, Senhor, a falar de forma a glorificar o seu nome, Deus. Sabemos que esse é um tema pertinente, mas que o Senhor trabalhe no nosso coração e nos faça refletir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, diante desse cenário... Ai, Andrés. Diante desse novo cenário, como tem sido a rotina de vocês? Mudou alguma coisa? Fala aí da experiência de vocês. Quer começar? Pode começar. Acredito que mudou para todo mundo, na verdade, né? A gente... Estão me ouvindo? Sim. Acredito que a gente... temos aqueles que estão em casa 100% em quarentena sem estar trabalhando. No meu caso, eu estou trabalhando, né? Então, para mim, a rotina continuou basicamente a mesma, né? Não mudou muita coisa. Porque eu acabo tendo que cumprir o horário, né, o dia inteiro e não fico assim, sem fazer nada nesse sentido. Me tranco no escritório e aí depois a Camila às vezes me chama para almoçar e depois no final do dia. Basicamente a gente não mudou muita coisa. A gente só passou para dentro de casa o tempo inteiro. Então sai da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro. Então assim, não mudou muita coisa nesse sentido, não. Para mim, né, Thiago? Sei para Camila nesse sentido. A quarentena para cada um tem sido, para cada família tem sido de uma maneira diferente, né? Para nós que ainda não temos filho, a rotina é uma. Para quem tem filho, a rotina é diferente. Para quem tem filhos em idade escolar, aí é diferente mais ainda. Então, assim, para a gente, acabou que não mudou muita coisa. Eu sou do lar, então eu já ficava em casa mesmo. Então, só mudou de eu ter horários fixos por conta do café da manhã, do almoço, porque ele está trabalhando como home office, em home office. Então, não alterou muita coisa nesse sentido de rotina, porque ele continua trabalhando. Aí, pra gente, assim, nesse sentido também, por estarmos sozinhos aqui em BH, já estamos um pouco acostumados com isso, então a gente tem feito só live com a família, né? Faz um vídeo com a família, faz sei lá, qualquer coisa do tipo, mas a gente não... Brinca com sobrinhos pelo celular, tudo por vídeo. Mas a gente já fazia isso já desde sempre. Tem que se então virar, a gente acabou só intensificando isso mais, né? Durante os dias, às vezes semanas. Aí do nada já ligam aqui pra gente. Então, assim, Rodrigo, a gente não tem animal de estimação. Não temos. Hoje mesmo eu estava brincando de maquiagem com a minha sobrinha. Via vídeo. Então, assim, gente, nós temos possível. que... É possível, viu? É possível. E a gente brinca de comidinha, de maquiagem. Tem que ter ideia nesse momento, que quando se está distante. Mas eu acredito que dá para se adaptar por enquanto, porque a gente precisa do homem, viver só nós dois, a gente precisa do ser humano, a gente precisa. Eu acho que faz bem para a alma, faz bem para o nosso emocional. Então, que isso acabe logo, né?
Travou aí de Acho que ela travou. vocês. Travou aí de vocês, menino. Ah, Voltou. Travou. Vocês ouviram alguma coisa que eu falei? Eu não sei se a pessoa ouviu. Travou na parte final, assim. Mas aí termina de falar. Eu falei que a gente está tendo que se adaptar nesse tempo de coronavírus, porque nós precisamos da outra pessoa, né? Então a gente tem que ser criativo nesse momento, que a gente Uhum. precisa do outro para a alma, faz bem para as emoções, então até mesmo para que a gente não perca essa conexão com o outro, porque a gente não tem como viver sozinho, né? Sim. E nesse tempo aí de readaptação, a gente está reaprendendo a nos relacionar com a nossa própria família. Exatamente. Porque geralmente no dia a dia as coisas são muito corridas, tem muitos compromissos e acaba que o tempo é bastante fracionado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque diante desse cenário de tantas pessoas, eu fiquei, não é a pauta da nossa conversa, mas fiquei impressionada com notícias de aumento de divórcio nesses tempos e relatos de aumento de violência doméstica. Então, como lidar com essa convivência diária? Reaprender a se relacionar, né? Talvez reconhecer, talvez tem pessoas que nunca tenham tido isso. Quando a gente fica mais junto, as nossas diferenças ficam mais evidentes e automaticamente tem mais conflitos. Como lidar com essa situação? Vocês têm algum conselho para dar uma opinião sobre? Ontem eu e o Thiago, a gente estava até conversando sobre isso. Eu acredito que para muitas famílias, como vocês falaram, é um momento de adaptação. Eu acredito também que esse tempo de isolamento, apesar de ser um momento triste, que pegou todo mundo de surpresa, acho que quando deu a notícia que todo mundo ia ter que parar de trabalhar, deu um pavorzinho em todo mundo, né? Porque, nossa, e agora o que a gente vai fazer? As nossas finanças, o que vai acontecer? Mas eu acredito que é um tempo que, se nós soubermos aproveitar para realinharmos a nossa vida com Deus e a nossa família. Eu tô normal, Travou assim. de Agora novo. voltou. Tá travando pra gente, vocês, mas vocês estão nos ouvindo? Senão a gente vai continuar Não, mesmo eu tô ouvindo. travando. Não, aqui Então não parou, beleza. não. Como eu estava falando, o educador estava dizendo que agora é o tempo, sabe, das mães, dos pais verem os seus filhos, porque até então havia uma terceirização da escola, do terapeuta, do professor da escolinha do futebol, do professor de inglês, do professor da natação. E agora é o tempo em que os pais têm como conquistar os seus filhos, ganhar o coração dos seus filhos. Porque todos nós vivemos uma vida muito corrida. Então, ainda mais aqueles que têm filho. O filho vai para natação, o filho depois vai para aula de inglês, vocês que são jovens, vocês vão para a faculdade. Então, acaba que não tem aquele tempo de interação onde nós vamos conversar, onde nós vamos conhecer o coração do outro, para ver realmente o que está se passando na mente, o que está se passando no coração. Então, esse é um tempo que também é muito precioso se nós soubermos aproveitar para realinharmos a nossa família, não só com Deus, mas realinharmos naquilo que a estrutura familiar precisa, que é de amor, que é de paz, que é de ouvido, que se falta muito hoje nas famílias. Então, isso vai acontecer. Esse momento de confinamento é a hora que nós vamos começar a ver os defeitos um do outro. Então, por vermos, enxergarmos agora esses defeitos que por vezes nós não estávamos enxergando porque não tinha tempo, então agora você vai ter que sentar com o seu marido, você vai ter que ser madura para sentar com o seu marido.
resolver os conflitos. Porque agora não vai ter mais a questão dele falar assim, eu vou trabalhar, depois a gente conversa, sabe? Ou eu vou dormir porque amanhã eu acordo cedo e tem que colocar as crianças na perua. Não tem mais isso, não tem como Fica fugir. perula, traduz. Eu sou paulistana, gente, desculpa. Perua é a condução escolar aqui de vocês, que pega as crianças para levar transporte escolar. Transporte escolar. Então agora não tem mais isso. Então agora nós começamos a enxergar. Há muitas pessoas agora... Oi? Oi? Não entendi o que vocês falaram. Ela de novo. perguntou se é perua ou perula. Van escolar. Como o Rodrigo está falando aqui, Perua. Van escolar, perua, Kombi, isso! O Elvio, obrigada, Elvio Sandro. Obrigada. Eu vou falar um monte de coisa diferente aqui, gente. Bora Então aprender. agora não tem mais isso. Agora a gente tem que enfrentar isso, sabe? Então agora é de enxergar aqueles tijolinhos. A gente, por falta desse tempo, a gente estava vendo a nossa casa toda perfeita. E agora nós vamos começar a enxergar que tem parede descascando na nossa casa. Agora a gente está começando a enxergar que não só tem parede descascando, mas como tem tijolos caindo e a gente precisa resolver isso. Então, eu acredito assim, que precisa ter que foi a sua pergunta. O que a gente pode fazer? Eu acredito que a gente tem que ter muita paciência e pedir muito discernimento do Espírito Santo, ainda mais para aquelas esposas ou para maridos também, que nós conhecemos muitos homens que as mulheres não são cristãs, precisam pedir a ajuda do Espírito Santo para como chegar para essas esposas, como chegar para esses maridos e conversar com eles sobre aquilo que precisa ser reorganizado, aquilo que precisa ser realinhado na família, porque cada família é um caso, né? E questão de, como até a própria ministra Damares falou, que haveria um aumento sobre a agressão, precisa se pedir ajuda, né? Às vezes pedir ajuda para o seu pastor, às vezes sinalizar para um vizinho, para a polícia, eu não sei, alguém precisa, porque você não precisa passar por isso, né? Você não precisa passar sozinho por isso. Você quer falar, Lúcia? Pode falar. Não, eu ia falar que você tocou num ponto interessante dessa questão de olhar pro outro, porque eu e minha irmã estava até ouvindo um podcast sobre uma mulher chamada Edith Schaefer. Ela foi esposa do Francis Schaeffer, um cara muito conhecido, porque ele era um apologeta da fé e ele criou um... Como é que fala? Oi? Ele e a família dele, eles criaram um lugar onde ele recebia pessoas para preparar essas pessoas sobre questões que estavam contemporâneas, que estavam surgindo no século XX, e lá abrir significa abrigo, e eles, nessa casa deles, eles recebiam gente do mundo inteiro, semanas, anos, enfim. Isso aí é só para contextualizar. Mas ela falou uma frase muito interessante, que ela falou assim: você precisa procurar razões para amar. Então, às vezes, nesse momento, a gente tem muitas coisas do que tirar satisfação. Mas a gente precisa lembrar, no caso dos casais, por que eu me casei com essa pessoa? Eu com os meus pais. Sabe? De olhar mesmo. É relembrar, né? O que me encantou no Tiago, o que o Tiago se encantou em mim, até porque eu tenho que pensar assim também. Eu tô vendo um monte de defeitos nele, mas ele também vê em mim. Então eu preciso ter... Rapaz, não é só ele, né? Eu também também tô cheia de espinhos. E a gente precisa ter essa paciência, precisa também querer essa mudança do Espírito Santo na nossa vida, para poder, sabe, cada um tirar o seu espinho, sabe? Porque tem espinhos que eu machuco ele, tem deles que me machuca. Então a gente precisa ter esse discernimento, que da mesma forma que tem coisas nele que me desagrada, tem muito mais, às vezes, coisas em mim que desagrada a ele, né? E eu tava falando com a Evelyn, né, que essa convivência em tempo integral, ainda que a outra pessoa
esteja ainda trabalhando, está em casa. Então, essa convivência em tempo integral, ela vai gerando muitos conflitos entre todos. Porque, como a Evelyn disse, as diferenças começam a ficar gritantes. Os defeitos começam a ficar assim, escancarados e você não tem para onde correr. Você não vai sair para trabalhar e depois voltar. Você está na casa e vai ter que superar essas diferenças, né? Como a Evelyn até abriu aqui em Provérbios 27, 17, diz assim: o ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Ou seja, a gente é lapidado, ver fotos do casamento. Boa. A gente Ótimo, é Rodrigo, isso lapidado mesmo. para lembrar, né? O que Lembrar aconteceu o que, quando tudo que começou. fez com que a gente se apaixonasse, né? E É, ter aquilo que alguém colocou aí que eu não vi que subiu muito rápido, mas é você realmente não perder o respeito, compreensão que colocaram ali nos comentários, e realmente a gente não pode perder isso. Travou de novo. Vocês estão ouvindo? Travou de novo. voltamos? Voltou. Voltou, voltou. Mas assim, a gente tá falando no aspecto matrimonial, mas Só, a só, gente só, que só, só somos falar uma filhas coisinha. também às vezes, a gente ainda mal fica muitas vezes, mal fico aqui em casa, não almoço em casa geralmente, Fala de então novo que é eu não ouvi. complicado. Não, eu tô falando assim que a gente tá falando no aspecto matrimonial, que Travou. inclusive ai meu Deus, e agora? Você ouviu alguma coisa? Travou, meninas, repete. Desculpa, gente, é a primeira Pode vez. falar, Deus. A gente falou Repete, por favor. que tá dando pra ouvir? Tá dando sim. Nós falamos que não é somente esses conflitos, eles começam a ficar mais evidentes. Não somente entre casais, mas uma família inteira. Aí a gente está falando de nós, filhas, irmãs. Nós também estamos vendo muito, né? As coisas estão ficando mais evidentes, os pecados, eles ficam expostos. E aí a gente tem que aprender a enxergar o outro, como o Elvio, que é o meu tio Dan, ele colocou aí, tem que ter paciência, tem que ter respeito com o outro, de entender que você também não é perfeito, como a Camila disse. Isso. Assim como eu tô vendo tantos defeitos na Evelyn, ela também tá vendo muitos em mim. E aí a gente tem que... É uma hora de ser lapidado mesmo. E a comunhão faz isso. A comunhão, ela vai tirando essas arestas da gente, esse orgulho. Eu acho que esse momento de convivência em tempo integral mexe muito com o nosso orgulho, porque o outro vai falar quando a gente está errado, porque ele está vendo mais vezes, ele está observando mais de perto, e então ele vai apontar nossos pecados, nossos defeitos, nossas falhas, e aí isso ataca o nosso ego, o nosso orgulho, né, Evelyn? E ela quer falar uma coisa. Pode falar, Camila. Não, pode falar você primeiro, depois eu falo. Pode falar, pode falar. Não, aí daí tá a importância da gente pausou de novo. Voltou. Travou de novo. Travou novamente. Voltou. Isso. Voltou. Voltou. Estava falando que aí é a importância da gente ter a vida centrada na palavra. Porque nesses momentos é que a gente encontra redenção, a gente encontra esperança. Também, a Bíblia também expõe nossos pecados, então é hora de juntos falar assim, o que a gente está errando? Por meio da palavra de Deus. Acho muito legal aqui em casa. Você ouviu? Travou de novo, meninas. Onde que parou? Agora, peraí. Vai, foi. Onde que parou? Não, tá bom. Travou Aqui em de casa. novo. Gente, fala aí se tá dando certo.
Tá indo? Agora voltou, só que voltou só o áudio de vocês. O vídeo tá O travado. vídeo não? Comenta aí, pessoal, se vocês estão conseguindo ouvir, enxergar bonitinho. Meninas, eu tenho um livro que eu e o Thiago nós estamos lendo na nossa devocional diária. Pode falar dele? Pode. Eu e o Thiago, toda noite a gente faz uma devocional de casal. Ele tem um momento dele com Deus individual e eu tenho o meu momento individual. Mas toda noite a gente coloca diante de Deus. Nós temos um caderno de oração aqui em casa, que é até esse aqui, ó. Meu uau, meu cachorrinho. Nós temos um caderno de oração, são os nossos pedidos particulares, da família, da igreja. E nós temos também o objetivo de sempre ler um livro juntos e a palavra de Deus também, alguns versículos, para não ficar uma devocional muito grande. E como nós comentamos aqui também sobre como lidar nesse tempo de isolamento social com um casal, eu tenho esse livro aqui que chama Casamento Vertical. De quem? Qual é o nome que eu não sei falar? É dele e do N. Wilson. Esse livro aqui, ele é cristão, eles são pastores que passaram Qual por o muita nome? dificuldade no casamento. Casamento Vertical, o nome. E eles mostram nesse livro que realmente o casamento deles só foi para frente e tinha muitos conflitos. Esse livro aqui é para quem é solteiro, pretende casar e quer já entrar no casamento assim bem sucedido, pode ler esse livro aqui também. O Thiago vai colocar aí nos comentários. O livro chama Casamento Vertical e é um livro muito bom porque ele explica o que é o que mais ou menos os casais estão vivendo, as famílias estão vivendo, que é igual quando a gente acaba casando recente e a gente tem que se adaptar, eu começo a conhecer os defeitos dele, ele conhece os meus defeitos, e como fazer isso? E eles estavam com o casamento deles assim, destruídos, de chegar ao ponto de divórcio, mas eles mostraram que eles precisaram verticalizar o casamento deles, e só assim Deus começou a mudar, a mostrar o que cada um precisava mudar individual antes que o casamento se alinhasse novamente. Então é um livro muito bom, se vocês quiserem ler, tá? Bacana. Para quem é casado aí. Então vale muito a pena, hein? Boa dica. Anotaram, pessoal? Casamento vertical. Aproveitando que tá falando de devocional aí, qual a passagem bíblica que tem sido bastante específica nesse momento para vocês? Pode falar você primeiro. Para mim tem sido o homem faz planos, mas é só Deus que e aprova, né, os passos do homem. Sim, a gente continua aqui fazendo planos, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente continua fazendo planos, mas é Deus quem vai dizer o sim ou não, obviamente. Mas um outro ponto importante é que a gente precisa confiar mesmo em Deus, entender que Ele está cuidando da gente nesse momento, né? E que tudo que estamos passando também é aprovação dele também, porque senão a gente também não estaria acontecendo isso com a gente, né? Então, se estamos passando por essa situação é porque ele permitiu que isso acontecesse de alguma forma e tem um motivo por isso acontecer. A gente tem que sempre confiar em Deus nesse sentido e entender que é Ele quem está cuidando da gente em todas as situações, é Ele quem vai provar tudo aquilo que a gente planeja, pensa ou faz. Verdade. E o meu esse daqui, na verdade, foi no início do isolamento, que eu fiquei muito aflita, quando falou, nossa, todo mundo vai ter que parar de trabalhar, e eu falei, meu Deus, e agora como que a gente vai fazer? E esse versículo Deus já estava falando comigo antes disso, e quando eu fiquei assim, desesperada, Deus me trouxe novamente à memória.
porque nesses momentos o que a gente tem que fazer é trazer à memória aquilo que traz esperança, né, pra gente. E é o que está em Salmos 34:10, que diz assim: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Então, toda vez que eu fico aflita aqui em casa, eu lembro que o Senhor é o nosso refúgio, é Ele que cuida de nós. Nós somos a propriedade dEle. E como propriedade dEle, Ele não vai deixar que a gente sofra nada. E mesmo que Ele permita que a gente passe por alguma coisa, se Ele passar com a gente vai passar em vitória. A gente vai ter vitória. Travou de novo, de vocês. E também tem o do nosso, de familiar, né? Como eu falei, tem o da família, né? Tem o nosso particular e tem o da família, que é aquele que a gente tem orado realmente pela nação, que está em 2 Crônicas 7:14, né? Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Resumindo, é se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Deus tem uma promessa que Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai sarar a nossa terra. Então, é isso também que a gente tem orado pela nossa nação, para que Deus sare a terra, para que Deus sare as pessoas, sare o governo, para que a gente consiga passar isso em vitória, e eu creio que vai sim, porque esse tempo, para aqueles que abrirem o coração para o Senhor, se humilharem, não para o outro, mas para Deus, nós não temos como sair dessa da mesma maneira. Eu acredito que é um tempo de alinhamento realmente, de realinhamento, é um tempo de restauração, é um tempo em que Deus, ele é um momento propício para que a gente enxergue os nossos pecados, porque nós estamos mais sensíveis, e realmente buscarmos a Deus e mostrar que nós confiamos nele, e que só Ele tem a solução, a cura para a nossa nação. Verdade. Estão pedindo para ler na 1:7. Deixa eu abrir aqui, peraí. Achou? Tá bom. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam. Amém. É desse jeito, Senhor Rodrigo. Amém. Então é Ele que nós precisamos clamar, é o Senhor. Amém. É só ele que vai dar força, né? Não tem outra pessoa, não tem família, não tem esposa, não tem filhos. Agora que a gente está sozinho, que não tem ninguém aqui próximo de familiares, não tem vizinho, não tem ninguém que vai te dar força, a não ser Deus. E você entregar todas as suas ansiedades para Ele nesse sentido. Porque ficar em casa trancado também dá uma sensação de ansiedade, né? Uma sensação de... não aguento ficar aqui parado dentro de casa, de ir de um mundo para outro. Mas se você não entregar tudo a Ele nesse sentido, não tem... nem a sua mente fica sã, vamos colocar assim, né? Nem o seu psicológico funciona, né? Então você precisa entregar tudo para Deus mesmo, em todas as situações, em todas as circunstâncias, porque é Ele quem vai cuidar de tudo, é Ele que tem poder de tudo, é Ele que está com tudo na mão. Então, se a gente não deixar tudo claro para Ele nesse sentido, as coisas não acontecem. E é hora também da gente fechar. Tem horas que a gente precisa fechar alguma janela, sabe? A gente precisa, às vezes, não ouvir, porque a Bíblia diz, e nós somos o povo que não vivemos de acordo com as nossas circunstâncias. Nós vivemos aquilo que as promessas de Deus diz, que a palavra de Deus diz. Então, às vezes é hora um pouquinho de desligar a TV, às vezes é hora um pouquinho de sair do Facebook, do Instagram, para se encher dessas promessas de Deus, para que a gente passe, como o Thiago falou, sã, porque senão a gente fica doido. Então, a gente precisa se agarrar nessa hora, não que o colega escreve no Facebook, não o que os jornais estão dizendo, mas o que a palavra de Deus diz. Porque nós somos o povo não do achismo, mas nós somos o povo daquele que diz, assim diz o Senhor. Nós vivemos de acordo com o que a palavra de Deus diz.
E isso nos traz muita esperança. Isso nos traz combustível para que a gente consiga prosseguir, nos traz esperança para que a gente pense assim. Eu ouvi uma frase muito legal que diz assim: hoje é um bom dia para se ter um bom dia, sabe? E com Jesus é sempre um bom dia para se ter um bom dia. Só que a gente precisa se apegar a Ele. A gente vê que tem muitas pessoas, e com razão, muitas das vezes, apavoradas, deprimidas. Nós falamos aqui que houve um aumento da agressão doméstica, houve também um aumento de pessoas com doenças mentais, com transtornos. Sim. E é o tempo para que a gente se agarre mesmo às promessas do Senhor, para que essas coisas passem longe da gente. Não que estamos ilesos disso, mas nós confiamos em Deus que Ele pode nos trazer paz. Até porque a Bíblia diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então nós precisamos se agarrar às promessas de Deus e crer que Ele nunca falha. Amém. A Evelyn estava falando aqui para eu dizer que na hora que pausou, né, ela tinha dito isso, sabe? Que eu não sei se as pessoas ouviram ou acho não. que a gente não ouviu, não. Então eu vou repetir. A gente estava dizendo que quando nós estávamos falando da questão das diferenças e tal, né, que ficam mais salientes nesses momentos, foi bem no momento onde a gente estava vivendo notando que essas diferenças estavam muito evidentes e tal, e os conflitos, que a gente parou e falou assim: não, a gente tem que voltar para a palavra de Deus, que é o que nos sustenta e o que nos mantém em Cristo, né? E aí, todas as noites nós temos nos reunido para ler a palavra. A gente está lendo um plano de leitura, né? Preparando para a Páscoa. E orado juntos. E isso tem feito total diferença, sabe? Total diferença, porque é como alguém disse ontem, né? Eu ouvi alguém dizendo que na mesa, quando a gente está sentado na mesa, todos somos iguais. Então, eu acho assim, quando a gente está na mesa ao redor de Cristo e ao redor da palavra, todos nós somos iguais, todos nós somos igualmente dependentes Glória dele. a Deus. E eu acho que é se sentar ao redor de Cristo, sentar-se ao redor dessa palavra que sustenta, que santifica, que anima, que encoraja, que nos confronta e nos faz cada dia mais parecidos com Cristo, né? Então eu acho que é tempo, como você disse, é tempo muitas vezes de desligar um pouquinho esse fluxo de informações e ir para aquele que importa e pensar e recorrer àquele que está ao nosso lado e está gritando ao mundo para que a gente se volte a ele. Eu acredito que esse é um grito de Deus também, para que a gente se volte a ele. Então que a gente possa ouvir esse grito. É verdade, com certeza. Também pode ter alguma pessoa assistindo agora ou depois que pode estar pensando assim: mas na minha casa sou só eu, fica difícil para eu sozinho buscar o Senhor. Mas querido, não desista, sabe? Deus, ele não precisa de toda a sua família buscando ele. Se ele encontrou em você esse coração disposto a buscá-lo, ele vai mudar a sua família através de você. Um posicionamento seu. Ele transforma não só a sua família, mas as pessoas que estão ao seu redor, sua vizinhança. Ele transforma a sua geração. Então talvez você esteja aí assistindo, pensando assim: só tem eu para buscar o Senhor. E Camila, eu não posso às vezes nem buscar. Eu lembro que meus pais são falecidos. Meus pais faleceram quando eu tinha 12 anos, deixando 5 filhos. E nós fomos morar com a minha irmã e com o meu cunhado, a minha irmã mais velha. E a minha casa era pequena para muitas pessoas dentro da casa. Mas eu tinha muita vontade de buscar. Então, eu tinha um celularzinho velho, bem velho mesmo, que era aquele de tijolo, gente. E eu colocava para despertar todo dia de madrugada, às 3 horas da manhã.
E o que eu fazia? O celular despertava, tocava só uma vez, eu já desligava e eu ia pro banheiro. E as nossas portas, eram aquelas portas de correr, então fazia um barulho e eu abria bem Super devagarzinho discreta. assim, super discreta. Ia pro banheiro e me ajoelhava no vaso sanitário. Eu orava ali de 5 a 15 minutos, porque aquele era o meu momento com Deus, porque a casa era pequena para muita gente e eu não tinha outro lugar para buscar o Senhor. Então, era aquele momento que eu tinha com Deus, era aquela madrugada de 5 a 15 minutos, no máximo, quando eu conseguia 15 minutos, porque alguém me levantava para ir no banheiro. Quem tem casa com muita gente aí sabe o que eu tô falando. E a gente só tinha um banheiro. Então, Deus, ele me honrou muito por aqueles 5 minutinhos, todas as madrugadas ali, 3 horas da manhã. Às vezes você não vai buscar de madrugada, não estou falando aqui o horário que você tem que buscar. Eu estou dizendo que, às vezes, você não consegue buscar a Deus na sua casa porque todo mundo é ímpio. Cada um segue ali uma religião. Mas Deus vai te dar uma estratégia para que você consiga para que você consiga estudar as escrituras de uma maneira que ele consiga te preencher, porque o negócio não é muito tempo. O negócio é você fazer, mesmo que seja 5 minutinhos, você fechar todas as coisas e se conectar só com ele. E ele vai mudar a sua vida. Então não desista. Quero deixar essa palavra de força para você. Busca o Senhor, porque ele pode ser esse o tempo que Deus vai usar para salvar a sua casa, a sua família, para salvar os seus filhos, para reestruturar tudo aquilo que você está enxergando como servo de Deus que está caído. Porque Deus, ele é o único, a gente não muda ninguém, mas Deus, ele muda sentimentos, Deus é o único que pode mudar corações, tirando o velho, colocando o novo. Deus, ele é o único que pode renovar os pensamentos. A única coisa que você precisa fazer é se colocar diante de Deus com o seu pouquinho, talvez com a sua fraqueza, aquilo que você tem, coloque diante de Deus e ele vai transformar a sua casa. Primeiramente, você vai começar a ver a transformação na sua própria vida. E de repente, você vai ver. E na verdade não vai ser de repente, porque você vai saber que são as suas orações diante de Deus e que Deus está ali mudando a vida da sua família. Então, quero deixar essa palavra de força. Não desista. Continue. Porque Deus, ele quer. Esse é o tempo que Deus vai usar também de realizar grandes coisas na sua vida e através da sua vida também. Porque Deus, ele quer transformar as famílias. Deus, ele quer que as famílias novamente se voltem para ele. Como eu vi que o Rodrigo colocou aqui, ele falou, nós vamos voltar aos tempos antigos. Agora não sei porque passou aqui. Vamos voltar aos tempos bíblicos, a tempos da Páscoa, em que cada um festejava a Páscoa na sua casa. Então, esse é o tempo que Deus tem para nós. Então, aproveite esse tempo, sabe? Eu sei que é difícil, mas não reclama não. Aproveite esse tempo para que em volta da mesa você consiga conhecer e conquistar novamente o coração do seu filho, que às vezes estava perdido para a faculdade, perdido por um amigo que não era tão amigo assim. Reconquistar novamente o coração da sua esposa, com carinho, com chamego, sabe? Então, aproveite essa oportunidade. Talvez você fale assim, eu não tenho essa criatividade. Mas nas suas orações, Deus, ele vai te dar estratégias para que você consiga trabalhar alinhada com Deus. Porque quem faz é Deus. Nós só somos ali um ajudante dele. Tá bom, queridos? Foi legal você ter falado isso sobre pessoas que estão sozinhas, porque aí a gente vê a importância da nossa família de fé. A gente, mesmo que você se sinta sozinha, né? Existe uma família maior, que é maior do que a de sangue. E é um tempo que a gente está se relacionando à distância, mas é um tempo da gente fortalecer nossos laços também, né? É verdade. A Marina colocou aqui, ó, na palavra fala que é tempo para todas as coisas, né? Sim, verdade. E este é um tempo para você com Deus e você com a sua família. Então, aproveite esse tempo. Verdade. E assim como A Adriana você disse... Freitas também colocou aqui, ó. A Adriana Freitas colocou assim: beijo, Dri! Que será uma Páscoa diferente. Realmente será uma Páscoa diferente. Eu acredito que essa Páscoa a gente vai colocar realmente Jesus no centro, que há muito tempo já tinham tirado, né?
Amém. Então, como a Evelyn estava dizendo, né? Assim como Voltou. voltou. Obrigada pela participação, Rodrigo, que vai ter que sair. Rodrigo, obrigada, ajudou muito, hein? Pode falar desse. Eu acho que eu até esqueci. Você falando da família de fé. Ah, tá. Assim como a gente tem que regar esse nosso relacionamento entre nossa família de sangue, né? Que a gente possa aproveitar também para alinhar, para estreitar esses laços com a nossa família de fé. E eu estava dizendo com uns amigos que eu acho muito interessante que agora que a gente vê quão forte é aquilo que nos une, porque ainda que a gente tenha distância, a gente não está podendo se ver presencialmente, a gente tem a tecnologia, tem telefone, etc. A gente tem as formas de continuar se vendo. E eu acho que esse é o momento da gente ver quão forte é aquilo que nos une. É isso que eu ia dizer. E, gente, a gente vai encerrar agora. Acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo que a gente queria. Foi muito boa a participação de vocês, do pessoal que estava assistindo. Em breve estaremos juntos, novamente, ao vivo e a cores, em carne e osso. Então, eu queria agradecer a vocês, gente. E até a próxima. Tchau, O casal Beijo, quer deixar... gente! Vocês querem deixar uma palavra final? Ou não? Já... Pode resumir. Acho que a gente já falou, né? Eu acredito que é só mesmo a gente se manter firme aí nos pés de Deus, Amém. porque é o que nós precisamos nesse momento. Ficar agarrado É verdade. aí e não desapegar, não. É verdade. Gente, só falando uma coisa, nós vamos publicar até amanhã algumas dicas de como fazer culto doméstico, devocional em família. A gente vai publicar e espero que vocês possam ver, pegar ideias e fazer em casa com sua família, tá bom? Ótimo. Tchau. Show. Excelente. Excelente. Vou fechar. Obrigada, meninas. Eu amei, Eu que viu? agradeço. Estão pedindo para orar pela Ora pela minha família. Estão família. pedindo para orar. Então vamos orar. A gente vai orar agora. Oi, pastor. Beijo. Oba! Que maravilha ver vocês aí, hein? Vem, Camila. Tudo bem. A gente vai colocar Vamos orar, lá. meninos? Vamos. Pode orar. Para eu orar? Pode. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento em que podemos falar da tua palavra. Obrigada, Deus, por matarmos um pouquinho, Senhor, da saudade, Senhor, dos nossos irmãos. Obrigada, Senhor, porque é muito bom, Senhor, estar em comunhão e o nosso coração precisa disso. Senhor, obrigado por nos permitir, mesmo à distância, Deus, vivenciar isso. Senhor, nós queremos pedir, Senhor, colocar diante do Senhor, mais uma vez, cada família, ó Deus, das pessoas que estão assistindo essa live, daqueles que vão assistir, ó Pai, e também, Senhor, da nossa nação, da igreja do Senhor espalhada nos 4 cantos dessa terra. Senhor, nós pedimos que aquilo, Senhor, que está em Crônicas 7:14 se realize, Senhor, na nossa vida. Que este tempo, Senhor, de alinhamento, Senhor, seja um tempo em que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor. Nós venhamos te buscar, ó Deus, orar. Nós venhamos, ó Deus, buscar a face do Senhor e nos converter dos nossos maus caminhos, ó Pai. Senhor, nos ajude, ouve as nossas orações. Senhor, perdoa os nossos pecados, sara, Deus, a nossa terra.
Que este momento, Senhor, seja um momento, Senhor, onde as famílias tenham, Senhor, a restauração, ó Pai. Senhor, que seja um momento, ó Deus, em que os filhos, ó Deus, perdoem, Senhor, os seus pais, algum erro, alguma falha, Pai. Em que os pais, ó Deus, consigam, Senhor, se reconectar, conquistar o coração dos seus filhos novamente. Senhor, queremos te pedir por algum casamento que esteja passando, ó Deus, por alguma dificuldade. Pai, que o Senhor venha entrar com provisão, Senhor. Seja ela financeira, Pai, que nada venha faltar na dispensa, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, ó Pai. Senhor, nas suas emoções, abençoa, Deus, cada relacionamento, porque esse é um tempo agora de relacionamento, que seja um relacionamento restaurado, que seja um relacionamento, Senhor, curado, ó Pai, que os erros que serão vistos não sejam erros para ser apontados, mas erros, ó Deus, no qual, ó Deus, para que tenhamos uma transformação realmente de vida, Pai, não julgamentos, não apontamentos de dedo, ó Deus, mas sim, Senhor, para transformação, que tenhamos paciência, que tenhamos amor, que tenhamos zelo, ó Pai, que tenhamos, ó Deus, a perseverança na oração, que tenhamos, ó Deus, a alegria na esperança nesse momento, que o Senhor derrame, Senhor, a sua paz sobre cada família, sobre cada pai de família, ó Deus, que tem passado por alguma dificuldade, ó Deus, traz a provisão, ó Deus, que essa tribulação, ó Deus, que esse momento difícil que a nação, Senhor, está passando, passa conosco, ó Deus, porque se o Senhor passar conosco, passaremos em vitória. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, nos sare, Deus, sara a nossa terra, sara cada família, restaura cada família, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Amém. Beijo, gente! Beijo, gente. Tchau. Tchau. Como sai? Eu tô. Ah!